Bem-vindos a mais um episódio do Liga o Flow Podcast. Nós estamos muito felizes hoje, temos convidados especiais, mas antes eu preciso lembrar que eu estou com minha parceira aqui. Eu sou Michele Torres, Andréa Rezende, e nosso objetivo aqui é estar com pessoas incríveis, como esses dois convidados que a gente já vai falar já, que inspiram pessoas, que trazem conteúdos muito relevantes, e o conteúdo de hoje eu tenho certeza que vai contribuir com a vida de muita gente. Porque muita gente acha que sabe, mas tem um quesinho ali, uma coisa que eu acho que vocês têm muito para dividir com a gente, né? Então, sejam bem-vindos e vou apresentar aqui os nossos convidados, super amigos, obrigada pelo horário. A gente ainda brincou corujão, estamos aqui, esse horário gente. Bom, esse é o melhor horário. Ó, estamos aqui hoje com o Wellington Paz, meu amigo querido do meu coração. Anos, gente, vocês vão saber a experiência dele, esse cara é foda. Não é? Corta. Une, gente, ele une pessoas. É verdade. Ele entende tudo de CX, ele tem, assim, genuinamente esse calor humano que contagia a gente. Ó, amor, e um detalhe importante, eu tô aqui com o meu professor, então para vocês saberem o que ela vai apresentar. Agora eu vou só para saber, né? Então, gente, eu sou aluno dele, então você já sabe o que vem aí, gente, né? O Rodrigo, gente, quem conhece o Rodrigo Tavares sabe. Tem alguém que é network no mercado com a gente, é Rodrigo, genuinamente. Não sei nem contar quantos anos eu conheço você. Não precisa. Quantos lugares que você, tantas experiências, tantas trocas, tanto aprendizado que eu também já tive o prazer de ter com o Rodrigo. Cada vez que a gente para bater um papo gostoso, a gente sai com coisa nova, com ideia nova. Sim. Então, assim, o privilégio, na verdade, do Flow hoje é todo nosso, né, Mi? Demais. E ter vocês aqui conosco e poder dividir um pouco de toda essa experiência de vocês no que nós vamos falar aqui, para que o mercado todo possa assistir e se inspirar ainda mais conosco. Estamos aqui porque praticamos de alguma forma o relacionamento, né, Isso aí. autêntico, genuíno que nos trouxe aqui, né? É isso aí. Com certeza. Eu acho que só antes da gente, esse papo aí vai até, a gente queria que tivesse muito mais tempo do que tem hoje, mas vamos tentar, né? Porque é muita gente, muita história aqui. Mas pedir para você curtir o nosso canal, compartilhar, mandar para mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é ampliar a consciência das pessoas que assistem, porque a gente acha que tanto quanto a gente aprende aqui, a gente quer também contribuir, compartilhar. Então, não deixem de mandar para quem vocês acham que precisa aprender um pouco desse conteúdo. E o tema de hoje, que a Dé adiantou um pouco aqui, é o network, a gente está chamando, né? Do Network 2.0, que é o netweaving, que as pessoas, por mais que conheçam, muitas ainda não conhecem. A gente pode conhecer, mas tem muita gente que não conhece. E a pergunta, a provocação que eu quero fazer é se você está investindo na sua relação, nas suas conexões da forma correta. Se você está investindo de forma genuína. E esse é o tema de hoje, é falar de netweaving, que é uma conexão genuína, em que a gente pensa muito mais, ou primeiramente, em contribuir, em dar para depois receber, né? Sim. A gente fala muito de network, não quer dizer que ele não seja importante, só que o netweaving, ele é uma evolução, né, Dê? Isso aí. E aí nós temos convidados incríveis aqui, muitas perguntas para eles, né? Eu acho que ao longo de todos esses anos, né, a gente que vem muito tempo de mercado corporativo, né? A gente pode falar isso. As pessoas no início, elas criavam de fato o network. Então, o que é o network, né? É aquela relação sempre ali num caminho baseado em algum interesse, né? Sim, então, você apresenta alguém, aquela pessoa quer estar com você, marcar, mas porque quer fazer um negócio. E de alguns anos para cá, isso evoluiu muito no mercado. A gente é prova disso, a gente viu muito isso e eu acho até que a gente já se encaixava muito mais no netweaving do que no network, né? Porque desde o início, lá atrás, né, gente, a gente começando no mercado de telecom, conhecendo pessoas, você vê hoje quantas pessoas a gente é conectado, né? Sem dúvida. O tempo todo e conexão realmente que é genuína. E eu quero falar para você, Wellington, você que é uma pessoa que conecta demais todos, né? O que é mais importante para você? Criar é mais difícil, na verdade, não criar. Mas quando você cria as conexões, o mais difícil são as conexões ou manter as conexões? Boa. Então vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, obrigado pelo convite, que honra estar aqui com vocês. Cara, essas mulheres são incríveis de estar lá, então acho que para mim é um presente estar aqui junto com vocês, parabéns.
Sigam o canal delas também, tá? Siga lá, comentários, essas Como é coisas que todas, né? curte, compartilha, ativa o sininho, né? O sininho, eu não falei do sininho. Tem cortes legais pra poder vir, comenta. Então, primeiro, super obrigado, super feliz. E, de novo, tô não só com ela, mas tô do lado do cara que, pô, sou fã, irmão, enfim, foi meu professor e diversas vezes. E acho que eu tenho... Qual a minha visão sobre isso? Eu gosto de... Vou começar fazendo uma reflexão. Se você estiver precisando de verdade, tiver um problema seríssimo, você teria 1, 2, 3 pessoas que você ligaria, a pessoa pararia qualquer coisa fazendo para te atender? E também vou fazer a minha pergunta invertida. Se você tem 1, 2, 3 pessoas que, se ela tivesse uma dificuldade muito grande, você seria a primeira pessoa que ela iria ligar? Então, isso começa a reflexão sobre como você se relaciona com as pessoas. Uhum. E para mim, até falando a sua pergunta e o porquê, para mim o mais difícil é conectar, não é manter. Porque se você faz a conexão genuína, por mais que você possa ficar 10 anos sem ver aquela pessoa, É verdade. quando precisar, você vai atender a pessoa. Se você precisar, vai te ligar, ela vai te atender da melhor forma possível. Então, nesse primeiro momento, que é onde você vai ver se é genuíno ou de verdade ou não, que você vai ver se a relação é duradoura. E tem que ser verdadeira, não tem muito para onde fugir, não tem caminho. Eu acho que faz parte do business, faz parte do negócio. Hoje eu tenho uma empresa que tenho mais de 20 parceiros, sociedades de fornecedores que eu não contratei porque eu respeitei e virei amigo. Então a mesma coisa para quem tem fornecedor. Será que você viraria amigo? E aí, gente, aqui não tá falando de compliance, eu não separar as coisas. Daqui tem fornecedor, tem gente que trata como fornecedor, não é parceiro e não viraria amigo. Então a primeira coisa tudo está ligado a como é que você se conecta com as pessoas. Acho que nós que vivemos no mundo de relacionamento, a gente tem a vantagem, né, que foi operador, supervisor. A melhor experiência da vida é quando você é supervisor de call center, que são 20, 30 pessoas que fazem exatamente a mesma atividade, ao tempo todo você aprende de pessoas. Então, se você conseguir conectar com a pessoa de verdade, você pode ficar sem vê-la vários tempos, que você, se precisar, se tiver oportunidade, ela vai lembrar de você. Não, até aproveitar e pegar carona aqui no meu parceiro, irmão Wellington aqui, e agradecer, né, pelo convite, uma alegria, uma honra estar aqui, né, uma troca que todo mundo aprende aqui, né? É verdade. E até foi interessante o tema Network 2.0, um parênteses, porque realmente a gente for pensar 1.0, né, meninas, muito, eu acho que você trouxe, né, Del, o exemplo que 1.0, acho que é aquela coisa mais transacional, né? Perfeito. E a gente fala de um NetWeave, o 2.0 como algo relacional. Perfeito. Isso aí. Acho que tem essa diferença bem grande. O transacional é mais raso, né? Você quer fazer um negócio, de repente, foi com a tua empresa, não foi com a do outro, e depois te esqueço e vou com a do... Agora, o relacional, você está criando realmente uma dinâmica que ela não termina, né? E eu concordo com o Edward que acho que o desafio é maior criar conexão, porque ele também é um desafio que começa em você. Porque você tem que se conhecer, você tem que ter propósitos claros, você tem que ter valores muito bem definidos, você tem que saber o que você acredita, para você saber o que você procura. Senão, como diz, né, no filme da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, qualquer conexão serve, Ou não te leva para lugar nenhum. Ou não te leva para lugar nenhum, né? Então tem um lado de autoconhecimento que é para a vida, né, pessoal? A gente tem que se conhecer, saber o que você acredita, o que você valoriza, o que você não valoriza, para você olhar que conexões fazem sentido pra gente ser, né, uma palavrinha que eu aprendi na Disney, que eu acho que ela é mágica, inclusive, que é ser intencional. A gente tem que ser intencional na vida. Quem tá acompanhando, seja intencional na sua vida, é isso. Não, só usa uma outra palavrinha que você gosta de falar também. Do tema de quê? De consistência. Consistência. Se você é assim, você é assim. Não adianta você querer ser assim com uma pessoa e com a outra não é. Gente. E à medida que você se conhece bem, você é autêntico. Então você, naturalmente, com a sua autenticidade, você vai criar conexões autênticas. Perfeito. Então é mais desafiador criar conexão, que começa em você se conhecer e também você ter esse olhar crítico para o que você quer e procurar essas conexões intencionais que fazem sentido. Para que você esteja disponível genuinamente para isso. E depois, né? se a intencionalidade, a autenticidade existe, a manutenção é muito mais espontânea. É natural. Não tem que ser esforço. Nossa, eu preciso. Tempo. Sei lá, preciso agendar toda semana para falar com o Wellington para manter o network. Não, senão ele vai esquecer de mim. Não vai esquecer, porque tem uma conexão, a gente está em vários projetos juntos, né? Às vezes tem semana que fala mais, tem semana que fala menos. É isso aí. E a gente tem essa coisa que o Wellington falou, que, puta, foi excelente, assim, Quem que você vai numa situação, qualquer que seja, ou até uma decisão importante, uma situação frágil que você tem, que você vai de fato sentir a vontade de confiar para ligar, ou até... E também ser parte de um grupo de 2, 3 pessoas que alguém te ligaria, né?
Então Perfeito. Acho que eu posso falar genuinamente que o Wellington tá nesse grupo de pessoas que eu E acionaria ter trocas, pra né? isso, né? E quantas vezes eu não te liguei, né? Pô, até profissionalmente, aí que você acha? Acho que é isso. E eu diria que nós aqui, né? E Nós é possível fazer isso. mesma. As pessoas confundem que é sua vida familiar. Não. Acho que assim, gente, no mundo corporativo, em qualquer mundo, qualquer coisa, tem pessoas, é possível você fazer isso. E é interessante isso, pegando esse gancho com vocês dois, de pessoas. A gente está numa era totalmente digital, né, gente? A gente que viveu aí, né? Não vou falar nossa idade aqui, mas a gente vem vivendo aí todas as eras, né? E nessa era digital agora, vocês entendem como vocês veem o futuro dessas relações? Acho que essa é a pergunta. Mas acho que tem um ponto importante, e é engraçado, eu te falei sobre isso. Eu não estou nem pensando em Claro, nós. não. Estou pensando como que vem a nova geração, né? Para esse netweaving verdadeiro que nem nós criamos. Nós vivemos a primeira parte, onde nada era intencional, não se tinha um propósito, o tempo todo era trabalho, era relacionamento por interesse, sim, de trabalho, né? Sim. Só que a gente evoluiu, né? Felizmente evoluímos e a gente chegou num nível que a nossa relação é essa de fato. Mas a gente está evoluindo como pessoa, e é engraçado, não sei quando vocês estão assistindo agora, quem está assistindo agora, mas eu estava conversando com outras pessoas sobre isso, que falou de evolução, tecnologia, e as pessoas ficam muito preocupadas de como é que eu vou conhecer para evoluir minha carreira, e que tem que conhecer. Só que hoje a gente está falando sobre, que eu vou puxar agora com o Rodrigo, o teu autoconhecimento, porque essa evolução, ela vai te trazendo uma pressão de ser produtivo de tempo. Eu estou vendo uma televisão, estou lendo um livro, estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo que você não está fazendo, você acha que está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo nada. Você está com presença zero eu tô com uma nas 3 presença coisas, aqui, né? eu estou com presença lá, e uma provocação que vale é: qual foi a última vez que a gente largou um telefone e a gente está prestando atenção na pessoa de verdade? A gente que está dentro do podcast é legal porque a gente está vendo essa experiência. Porque você tem que desligar o telefone e você está prestando atenção e vendo as pessoas de verdade. Mas quantas vezes a gente está fazendo isso ao longo da nossa jornada, do nosso dia? Eu parei para refletir sobre isso. Qual foi a vez que eu fiquei meia hora sem meter a mão no telefone? Além de dormir, né? Quando você não está dormindo. Será que a gente tem que tomar esse cuidado? A tecnologia vai ajudar, as conexões aproximam, você consegue falar mais rápido. Mas você está parando para olhar para você se você não está se transformando em relação a isso? Acho que você está falando é fundamental, porque tem uma questão de você estar 100% presente naquela relação, naquele momento, como a gente está aqui, né? A gente precisa estar aqui, porque a gente está gravando para vocês aqui, mas a gente falou até no podcast anterior. Eu ia falar isso, ia comentar. Tem uma doença hoje crônica, que é a hiperconexão. Na verdade, eu não digo que é uma doença, porque ela faz parte da tecnologia da evolução, só que tem sempre o 880. Então, essa hiperconexão também está causando a solidão. As pessoas estão se afastando. E aí é uma reflexão que eu faço. Eu acredito que o network, o netweaving, ele acaba sendo um diferencial. Justamente pelo ponto que você falou, é muito mais fácil eu estar aqui no celular, ó. Eu vou para um evento fazer network, mas aí eu vou sentar aqui no meu canto, assistir minha palestra, não quero falar com ninguém, eu fico aqui no celular. Ou então eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, ou eu estou numa reunião, mas estou no celular. Isso aqui já é uma barreira de eu me conectar com você. Então eu vejo hoje o netweaving como um diferencial, para poucos, né? Mas tem que perceber os sinais, tá, Mi? Porque assim, uma coisa que eu venho, a gente está gravando em São Paulo, eu moro no Rio, e eu gosto muito de andar de metrô, que de vez em quando eu ando devagar para ficar olhando pessoas. Aprendi isso, e isso traz uma... De vez em quando eu tô rindo sozinho, né? Eu não tá indo porque eu tô olhando as pessoas. E quando você tá muito conectado, você não olha... Cara, conectado você não consegue ver expressões. Você não consegue ver movimentos. Teve um amigo que ele contou a história do pai dele, que assim, passou um executivo perto e falou assim: deixa eu falar um negócio com você. Uma pessoa bem pessoada, todos os dentes, fala bem, uma forma educada. Por que você tá aqui auxiliar de serviços gerais? Não menosprezando a profissão. Por que você não estuda? A pessoa percebeu. Isso transformou a vida do cara. O cara foi estudar, foi tudo isso, veio. Porque na hora que você tá no lugar, você tá olhando, pô, cara, conheço o Rodrigo há muito tempo. Dependendo da forma que ele tá, ele me conhece, fala assim, cara, tem alguma coisa errada contigo. Sim. E se você não tiver conectado, você não vai perceber. Não vai. Não, interessante que a gente está falando disso, né? Eu tô lembrando de um evento que eu tava, que tá vendo um conteúdo de inteligência artificial, e a pessoa lá, especialista, tava comentando de um estudo que foi feito com adolescentes, um grupo controle, né? Um grupo de lá e o grupo que estava fazendo o experimento, que era ficar menos tempo, né? O adolescente é desafiador, né? Para quem tem filho adolescente, ele sabe ficar desconectado, né? Ficar menos no tablet, menos no smartphone. E o que eles detectaram? Que quem ficou, o grupo que ficou, né? Menos tempo ou quase
zero tempo conectado, aumentou o grau de empatia, porque você começa a perceber o outro mais. Isso é pura verdade, Você né, começa gente? a olhar a expressão, você É isso começa aí. realmente a... E isso é muito do ser humano. Nós somos animais sociais, não somos animais digitais. O digital é uma ferramenta valiosíssima. A gente não é Sim. contra, tá, gente? O Muito digital pelo é nada. contrário, faz Mas parte. só que a que gente tem que não. entender que nem você comentou, a gente começa a ter... Você disse bem, não é bem uma doença, mas tem alguns distúrbios de comportamento que eles começam, que é natural de qualquer tecnologia nova, é natural de Sim. qualquer coisa que, pra mim, tudo isso aqui é novo ainda. Sim. Internet, smartphone, internet, a gente tem 30 anos no Brasil. 30 anos. No mundo é nada. Nada. Então, assim, não tem nada consolidado nisso. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Sem dúvida. Então, eu vejo que a gente está, como qualquer coisa que você aprende, num extremo, que como qualquer pêndulo, vai para o outro extremo e até chegar num ponto de equilíbrio que a gente convive bem com isso aqui, né? Sem dúvida. Então, esse estudo foi legal, que refletiu exatamente isso. Que Perfeito. quanto menos conectadas as pessoas ficaram, os adolescentes do teste, aumentou a empatia com os pais, com a compreensão do que está acontecendo, porque teve presença, teve observação. Se você fica aqui o tempo inteiro numa tela, aquilo tudo é fake, é artificial, é um mundo fora da... Esse é o momento, logicamente, né? Porque a gente aprende mais, tem muito conhecimento, a gente tem muita informação na palma da mão, só que tem um momento aqui que essa troca não tem preço. Isso aqui não é IA, é humano, né? Sim. Sim, Tem sim. muito isso. Mas vocês falando, até vocês acabaram respondendo uma pergunta aqui logo no início, acho pela expertise de vocês, que o network hoje as pessoas veem como muito, não é um pouco predador e interesseiro, tem essa leitura. Aí por isso que nasceu o conceito de netweaving. E vocês trouxeram já o como fazer essas conexões genuínas. Acho que falaram de autenticidade, Sim. falaram de autoconhecimento, né? Acho que você, de propósito, acho que você falou da escuta agora, querendo ou Sim. não, da empatia tem a ver. Aí, trazendo isso aqui para a experiência de vocês, quais seriam os comportamentos ou os pontos em comum de uma pessoa que é expert em netweaving hoje? Quais são as características em comum dessa pessoa? Até para que o público aqui entenda. Vou eu nessa? Não, posso, Primeiro? eu posso levantar a Então bola, vai, você vai levanta aí, cortando então aqui. vai. Vamos fazer o bate-bola aqui. Boa, vamos Acho lá. que algumas coisas a gente já comentou aqui. Isso. Acho que uma coisa importante é você ter um grau de autoconhecimento que, acho que, de novo, isso é pra vida, não é pra netweaving só, né? Você tem que saber quem você é, o que você quer. E às vezes não é fácil, né? Uma coisa que você vai descobrir na jornada da vida. Outro ponto que o Ayrton deu o seu exemplo, né? Que é, você tem que ser observador. Você tem que observar. Assim como na liderança, eu acredito que também uma característica é observar. E liderança também é sobre você confiar nas pessoas e criar um relacionamento, né? Tem que observar bastante e também a questão da escuta realmente autêntica, intencional e ativa, né? Então acho que tudo começa com autoconhecimento e você se conhecendo, você sabe que rádio você vai sintonizar para observar e você vai reconhecer os sinais, né, da sua tribo, vamos dizer, né? A gente é bicho, né, gente? A gente tá procurando tribo. Netweaving é tribo. São pessoas que pensam do mesmo jeito, acreditam do mesmo jeito, se defendem, se protegem. A gente fala de algo que é muito ancestral do nosso lado animal, né? E lá da pré-história. A gente esquece que a gente tem aqui tecnologia, mas nós somos ainda animais lá que ainda temos o cérebro de milhões de anos, né? Então por isso que a gente é visual, né? Qual foi a primeira forma de comunicação do bicho, ser humano? Foi pintar caverna, pô. Não foi escrever. Por isso que olhar a imagem com a gente é muito forte, né? Sim. Vídeo, pinturas, ou ver as expressões do seu coleguinha, do seu amigo. Isso as pessoas se conheciam como numa tribo, né? Ninguém se comunicava direito pelos sentidos, né? Ver, pelo olfato, pelo tato, enfim. Então acho que essa coisa de a gente ter essa introspecção, voltar para nossa essência, saber quem a gente é e mais observar, mais escutar, né? Para conseguir sintonizar com outras que são características muito importantes e que tem que praticar como qualquer coisa na vida. Você tem que praticar isso, né? Parece que a pessoa está estudando, é fácil, ouvir é fácil. Gente, ouvir de verdade não é fácil. Não Legal. é fácil. Você requer uma intenção e realmente um ato de humildade de você ouvir para valer, né? Boa. Então, completando a listinha que você falou de intenção, tem um tema importante. Vulnerabilidade. Você não pode ir fechado, eu tenho o maior conhecimento do mundo, deixa eu querer te ajudar. Você não tem que querer ajudar as pessoas. Você tem que estar aberto e você também tem os defeitos, mas as pessoas falam o seguinte, estou aqui com uma pessoa, não estou aqui com uma super pessoa que já está aqui para me ajudar. E às vezes as pessoas tentam, para querer fazer uma relação, deixa eu ver como é que eu consigo te ajudar para ser legal. Cara, não precisa ser assim na largada. Por quê? Quando você mostra abertura, vulnerabilidade, ser uma pessoa normal, a outra pessoa faz uma coisa que é fundamental, é se sentir
confiante para estar aberta também. Porque tudo está ligado num ambiente de confiança. Para você ter uma relação verdadeira, você tem que estar num ambiente de confiança, onde a pessoa pode falar, você pode falar e tudo isso. Se você estiver fechado e você for um super-herói, não sou vulnerável, não tem nada disso, a pessoa não vai ficar confortável em abrir algo para você que você pode compartilhar. Então, vulnerabilidade é um tema fundamental para você conseguir se conectar com essas pessoas que senão não vão funcionar. Uma outra coisa para complementar o que o Rodrigo falou. Existe uma coisa que desafia muito você, é você procurar coisas que não tem nada a ver com você. O tema da diversidade, aqui eu estou falando de diversidade de sexo, cara, como é que eu me conecto com o outro? Eu vou dar um exemplo extremo de um amigo que falou que ele estava o seguinte, ele era uma religião, que eu estou falando de extremo, né? Que normalmente fala futebol, política, religião. Sim. Que ele começou a estudar outras religiões. E ele comentou que no início ele estava se sentindo mal, ele queria argumentar, mas estava estudando sozinho. Imagina ele argumentar com ninguém do lado. Mas ele se provocou a estudar outros, ao ponto de começou a ficar mais tranquilo e começou a tentar entender outros pontos de vista. Não mudou nada, não mudou a religião dele, não mudou nada disso, não fez isso. Mas e você começar a entender algo que é tão profundo quanto o que você acredita, abriu a mente dele de uma forma que isso facilitou as relações de você entender outros lados. Porque eu sou o seguinte... Você não muda a tua essência, mas você trabalha... Não, aquele papo de empatia, me colocar no lugar do outro, esquece, não vai conseguir se colocar no lugar do outro. A experiência de vida, o que acontece na família, o que acontece... Você não consegue. Uma pessoa falou, você conseguir colocar o sapato do outro, até você consegue, não vai encaixar direito no teu pé. Mas quando você começa a tentar entender a visão do outro, não quer dizer que você precisa... As pessoas confundem. Ah, não, eu tenho que aceitar o outro. Não é isso, isso aí. É só entender, deixa eu olhar por esse outro lado. Deixa eu olhar do outro lado. Eu não vou nem, de novo, não gosto de polemizar. Putz, no Brasil teve a polêmica que não sei o quê, de política. Cuidado com os algoritmos, tá? De tecnologia. Não é só política. Se eu gosto só de carro azul, é só de carro azul, vai te levando pra cá. Eu ia falar exatamente isso, dependendo que a trouxe da preocupação do digital. Né? Não, porque eu imagino o seguinte, independente de quem gosta, A ou B, imagina que um empreendedor tem uma coisa, imagina uma pessoa que... E aí, de novo, gente, falando só desculpa aí a turma do Gato Gago, pensando só a pessoa que poderia morrer, passar fome, uma bolsa, alguma coisa ajudou a salvar. Cara, independente do que vai acontecer, é a experiência de vida dele. Sim. Então, acho que tem esse lado dentro das relações que as pessoas têm que aprender, estudar, e para fazer network, qualquer coisa, tem que estudar pessoas. Tem que estudar comportamento diferente, uma pessoa que trabalha em outras. Então, assim, vulnerabilidade, ambiente de confiança, você tem que estudar pessoas diferentes, momentos diferentes, para você estar em locais diferentes, para poder conseguir fazer isso bem feito. Acho que vai fazer diferença. Você tocou num ponto muito legal aqui, que e dá para dar até o exemplo da religião, né? Que assim, você pode ter um princípio na sua vida, né? Um valor que não, para mim espiritualidade é importante, eu valorizo muito isso. Tem pessoas que não valorizam e perfeito, ótimo, faz tudo certo. E só que não é também a questão de tem que ser espiritualidade só do jeito que eu acho que tem que ser. Ah, não, tem que ser se não fosse, se você não pensar, se a mim não pensar a espiritualidade como eu penso, não dá pra gente se conectar. Serve. Não, o importante é assim, se você valoriza esse aspecto, e eu também valorizo, nós temos um potencial de conexão grande. E a riqueza de você ter a diversidade de pensamento é que você pode ter um viés de trabalhar isso diferente do meu, que a gente vai aprender um com o outro e vamos ter uma conexão muito mais ampla. Por isso é que tem que ter essa abertura, por isso que tem que desenvolver também uma coisa que está se perdendo, que é tolerância. Né? A sociedade está ficando muito intolerante e nós vamos cair no questão do mundo digital, que é a maior armadilha hoje, né? Você pega a rede social, qualquer coisa desse tipo, até mesmo a facilidade, eu adoro streaming, Spotify, Netflix, mas se deixar você assiste só o que você gosta. Você assina lá o pacote do futebol lá do pago, a assinatura, eu vou ver só jogo do meu time. Quando eu era criança, eu via jogo de todos os times, porque era o que passava na TV, era o que tinha. Cada domingo era um time. Agora não dá, né? Quando eu queria escutar no rádio a música do Ahá, que eu sou fã do Ahá, quem for fã do Ahá, hashtag Ahá. Qual a música? Take On Me. Take On Me. Essa é o clássico. Mas... Falar que essa do Ahá entrega muito da cidade roteiro. Eu vi no YouTube. Mas mas enfim, pra escutar a música que eu gostava, Take On Me, eu tinha que escutar as 10 tocadas do dia, eu tocava tudo. Tocava samba, pagode, tocava rock nacional. E você aprende a ter outras visões. Então, nós fomos, não é que a gente é melhor, nós fomos, né, pela nossa geração, criados num ambiente que nos tornou mais, nos expôs mais a isso. Né? Então, o perigo que hoje eu vejo do digital para as relações
é essa, vai criando uma sociedade Boa. muito mais intolerante. Eu vou só aqui onde eu me assim, onde eu acho que eu me só encaixo. converso com quem gosta de vinho tinto com rolha amarela, que foi colhido na uva, plantada no sul do país no dia do carnaval do... Não pode ser assim. Mas, Rodrigo, você falou de autoconsciência, só um tema importante para estar assistindo. Cuidado que a gente não está falando de valores. Isso, Porque não é assim, você sair dos teus valores para você ir para um outro ambiente. Não. Porque, assim, essa relação não pode fazer mal para você. Você querer tanto estar no ambiente, tanto fazer relação, começa a fazer mal para você. Forçada, né? Então, assim, a gente não está falando de valores. Estou entendendo de você entender outro lado, de você respeitar, de você entender, de você conseguir conviver, que é possível conviver com diferenças gigantes. A gente vive um mundo hoje que tem que ter jogo com uma torcida só, pô. Não existe isso. Eu vou até além. O que vocês trouxeram é muito rico. Quando você falou de conhecer coisas diferentes. O algoritmo não deixa a gente inteligente, não ajuda a gente a ser criativo, porque ele só mostra as mesmas coisas. E vamos pensar aqui, aquela pessoa que você conhece, que conhece um pouco de tudo. Poxa, eu preciso de uma dica. Não é, você falou do vinho, mas eu preciso de uma dica de um lugar que eu preciso consertar meu carro, levar na oficina. Eu preciso de uma empresa, um fornecedor, tal. Coisas diferentes. Você pensa numa pessoa que tem um conhecimento amplo, conhece todo mundo, porque ela se abriu, ela conheceu diferente. A gente sempre vai pensar naquela pessoa. Poxa, tem gente que sabe de tudo. Eu, quando eu quero pedir dica, eu posso pedir. Você conhece muita coisa, sempre me dá dica de fornecedor, é a costureira, é a amiga, é o salão. Então, mas calma. Ela não precisa de conhecer tudo. Mas ela conhece pessoas, tem relação com pessoas que vai conseguir te levar para as pessoas confiantes. Olha como é legal. Para isso, a gente tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. E eu acho que tem que estar aberto. Eu vou falar um pouquinho. Na nossa geração, né? Eu, pelo menos, fui criada de uma forma com meu pai, que era um comunicador, um cara de relacionamento com todo mundo, porque uma cidade muito pequena, ele conseguia conhecer a cidade inteira. E eu fui criada assim com ele. Então, eu sempre tive muita empatia de estar sempre com alguém diferente. Eu sempre estava ali aberta para eu quero, você é daqui, você, o que você trabalha? Começou assim, lá a gente fazia desse jeito. O que a gente tinha? Nada, um bip, né? Quem teve bip? Agora você. Eu tive bip. O que é bip? Ela bip? É barulho? Ó, pra quem tá acompanhando, ela me julgou pelo arrala falar bip. Escuta, a relação era assim, a gente ia pra faculdade, bipava e ligava do orelhão. Nossa, ela falou de ficha de orelhão agora, socorro. Gente, mas vivemos isso. Era muito bom. E assim, veja, a gente trouxe isso, e eu tô lembrando de tudo isso, porque eu tenho uma filha de 21 anos, que na adolescência, ela só queria ficar presa dentro do quarto. Deu muito trabalho. 13, 14, 15 anos. E eu Mas falava, é um traço geracional, isso aí, né? E eu falava, você... E as suas amigas? Não, eu não tenho amiga. Eu falei, como você não? Não, eu tenho uma. Eu falei, filha... Aí... E eu sempre tive muitos amigos e todo mundo sempre falou para mim, Andréia, tem várias tribos. Eu tenho várias tribos. Sim. E eu adoro ter várias. Eu adoro estar cada hora num lugar diferente com amigos que eu tenho. Porque é genuíno, é aquele que você vai ligar, a pessoa vai ligar para você. Só que hoje, ela com 21, ela já enxerga que ela tem que ter essa evolução. Ela precisa estar diferente, ela precisa se comunicar melhor, ela precisa ter pessoas ao redor dela. A diferença, né, pegando esse exemplo, e assim, ela tem. Olha que engraçado. A gente foi exposto a essa necessidade desde sempre. Então a gente meio que já cresceu com, preciso ser assim, precisamos conviver assim, é assim. É assim, é. A turma que veio vindo depois, que eu também não estou dizendo que tem uma geração melhor que a outra, são diferentes. É isso que é importante, é diferente. Tem que... Então assim, eles cresceram num outro contexto em que, E coisas muito boas. A tecnologia trouxe coisas maravilhosas. E traz coisas maravilhosas. Mas como qualquer coisa, tem os seus... Tem pró e contra, né? Tem gente hoje que nunca trabalhou presencial na vida. Só se for home office, já o primeiro trabalho foi home office a vida toda. É uma outra realidade. E aí, o que acontece é que essa turma vai começando a sentir a necessidade ou ser provocado ou sentir a falta do que a gente foi exposto compulsoriamente para nossa... Começa a sentir a falta e a sua filha, pô, acho que agora eu preciso começar a ir para a luta, né? Preciso começar a me expor, preciso começar a criar minha rede, preciso começar a encontrar minha identidade, minha tribo. E que bom que chega esse momento. Quem aqui, a Michelle deu o exemplo, né?
da indicação. Ah, indica a costureira, indica o lugar, mas aí vamos pro lado do Indica trabalho. uma costureira que eu tô precisando de uma agora, E inclusive eu lembrei lá. vamos pro lado do trabalho. Gente, todos os meus trabalhos foram de conexões verdadeiras. Inclusive o meu trabalho atual. Eles vieram de conexões que eu criei. Eu criei com ela, aqui com você, aí você... Sim, mas as pessoas contratam pessoas. Isso é maravilhoso. Não é que o conhecimento técnico te ensina, você aprende. Exato, isso é maravilhoso. E hoje as pessoas, acho que é legal falar disso, que para os mais jovens, muito preocupados em estudar. Tem que estudar, né? Sim. Tem que estudar sempre. Mas a preocupação técnica, ela já não está mais em primeiro lugar. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui contratar um gerente uma vez. Agora é relacionamento. Combinei com a pessoa da RH, sabe onde foi a entrevista? Num bar. Eu aprendi isso, Jimmy, um abraço pra você, o Dimitri lá. Porque assim, cara, eu preciso de uma relação de confiança. Cara, não é o técnico já tinha visto o currículo e tudo isso. Combinei com a pessoa da RH e que assim, pô, cara, eu sou aqui, você vai ser um executivo, vai trabalhar comigo, eu preciso de uma pessoa de confiança. A técnica você vai. Então você vai para um lugar onde você, cara, eu sou vida real, eu preciso conhecer você. E as pessoas, às vezes, pegam perfis... E não estou dizendo que as pessoas sejam ruins. Mas, de repente, as pessoas têm algumas coisas que não conectam com o que você precisa. Ou é uma pessoa que é um erro comum. É exatamente igual a você, que não vai te agregar nada. Você vai estar do teu lado uma pessoa... Que, como você está falando de contratação, você precisa de pessoas diferentes de você. E, normalmente, a gente quer sempre pessoas melhores do que a gente, né? Sim. Para empurrar. Mas como é que você descobre isso? Quando eu estou conectado com a pessoa, não estou conectado com o currículo ou conhecimento técnico. Isso aí. Entendi. Que bom. Vou fazer até uma provocação diante disso que vocês estão falando e disso que você falou, né? Porque já existe um estudo famoso de Harvard que fala que 85% das oportunidades de trabalho vem de networking. Acho que partindo do princípio que o conhecimento técnico ali a pessoa tem, né? Porque também só o networking por si só ele não No Brasil sustenta. é maior esse percentual. Então, não sei, eu sei que 80%, mas deve ser maior, né? Porque aqui nós somos um povo muito relacional, né? Eu estou falando isso porque eu sou conselheiro lá da Target. Sim. 90% é indicação. E quando eu falo indicação, necessariamente que a indicação veio para ele. É que se ele recebe algum currículo, ele vai falar com alguém para validar aquela pessoa. Vai pegar uma referência. E se eu não me engano, 90 ou 96 é investido. E 96 pessoas estão bem no momento, estão empregadas e tudo, que eu vou lá e tiro essa pessoa do momento bom. Por que eu tô falando sobre isso? Que as pessoas, ela quer fazer relacionamento depois que tá precisando. A pessoa tá no auge, não quero receber ninguém, não quero interagir com ninguém, eu tô aqui, não quero. Aí quando eu tô precisando, aí que eu quero fazer porque eu preciso. E normalmente as oportunidades é para quem tá bem. E aí que você consegue. O oportunismo nunca leva a lugar nenhum, né? E se você some, tudo bem que tem aquela, você bem falou, você tem aquela pessoa que você fez conexão, ela vai ser para sempre. Mas existe algum momento, você conheci você, fiz aqui 2 podcasts, você quer sumir. Tô bem, tô nem aí pra você, sumir, desaparecer, aí não tô mais trabalhando, não preciso de ajuda. Aí do nada eu vou te procurar. Assim, é mais difícil conectar. Porque aí vem. Aí a gente dá um passo atrás. Aí vem a questão do network e não netweaving, porque eu não mantive essa relação, nem que seja, oi, meu amigo, por uma. Você pode usar a tecnologia para manter as relações uma vez que você se conectou. Essa é a diferença, você falou. Exato. Essa é a diferença. Mas fazendo uma provocação aqui para vocês, o que é mais importante hoje, né? Claro que o cargo é importante, mas o título é mais importante, o cargo, ou a pessoa ter as melhores relações? Como é que vocês veem isso? Eu acho que não é nem a gente. Ainda bem, acho que o tema do título caiu muito, ainda existe. Mas acho que o tema do título, ainda bem, a gente que viu várias gerações já caiu muito. Eu vejo, e assim, conheço grandes amigos, conheço muita gente, acho que isso já reduziu. Não faz mais sentido nas relações ter tema de título, e eu tenho visto que não existem pessoas. Já aconteceu comigo, não vou dizer que não existe, mas acho que isso reduziu muito, porque o nível da velocidade das informações do que você precisa, não dá tempo de você ter título. Você precisa do máximo de todo mundo, e para você ter o máximo de todo mundo, as pessoas precisam entender tudo, a pessoa está 100% envolvida, a pessoa está 100% engajada, inclusive com os seus parceiros. O seu time não é só de cima para baixo. Seus parceiros de outras áreas, seus parceiros de contratação, de todo mundo. Então, assim, não tem mais espaço para título. É óbvio, tá, gente, que tem momentos, quanto mais você sobe, você é pago para tomar decisões. Tem momento que, assim, não dá para... eu tenho que usar meu título para uma tomada de decisão. Mas hoje em dia, assim,
até como resultado, não dá para ser título. Tem outra coisa, né, Wellington? Acho que pegando uma ótima provocação. Acho que entre título, cargo e uma conexão tem uma diferença que é o verbo que é usado. Título, cargo, você está. Isso aí. Bom. Você está naquele cargo. E isso é muito, hoje em dia, muito mais mutável, mutante do que era lá atrás. Que Né? antes todo Então mundo você falava, está. eu sou o diretor, eu Agora, sou... Hoje não, eu estou. Agora, numa relação, você tem que ser quem você é. É. E quando você foca no que você é, o seu sobrenome corporativo, que isso um dia acaba, muda, e as verdadeiras conexões que a gente brinca, né, Wellington? E até no evento que a gente estava, né, comemorando, né, do todo o trabalho que você foi construindo, é o teu mantra, né? Aqui não tem CNPJ, né? É isso. É verdade. Ali a gente troca de empresa, até pode estar sem um momento de mudança de carreira, ou até empreendendo, ou sendo autônomo. Ali a última preocupação ali não tem VP, diretor, gerente. Então o cargo você está. E é temporário, você ocupa uma posição, né? E aquela posição vai ser ocupada por alguém depois, inclusive. E amanhã né? depois pode inverter. Aquele que aquele liderado sobe e acho que isso é... Naturalmente, né, que a gente precisa ser realista, que sim, uma posição pode te abrir portas, pode te expor até situações que aí você tem que saber, de novo, seus princípios, valores e autenticidade para você aproveitar isso e potencializar a sua rede. É isso. Né? Mas assim, vamos ser realistas, é verdade. E volta. Né? Quando você está no verdade. auge, é a forma de você criar as relações melhores. Exato. Não é onde você vai afastar, é onde a maioria das pessoas elas confundem. Quando está no auge, começa a afastar em vez de... Porque o dia a dia consome, gente. Bem-vindo ao mundo. O dia a dia consome. Uma outra coisa, você fala assim, putz, eu quero tentar, eu quero me planejar para estar um tempinho, deixa eu pelo menos falar, que é completamente diferente. Tem até uma reflexão que eu escutei do amigo, deixa eu até um abraço aí te vendo, que é o Romeu Buzarello, que é um executivo de mercado da Tecnisa, tá? Um cara super inteligente, professor. Eu encontrei com ele no evento, né, uma vez, ele falou assim, nós estamos falando de network, inclusive, né? E ele falou assim, uma coisa, eu perguntei assim, Rodrigo, a gente precisa cultivar bem as relações ou fazer as coisas certas na subida. Porque nós vamos encontrar com as pessoas na descida. É isso mesmo. Sensacional. É isso. Ótimo. É verdade, porque quando você está subindo, às vezes você não está se importando muito, mas você vai voltar a encontrar com essas pessoas na tua descida. Isso E a tua aí. descida acontece, é normal. Não. Você vai ter Isso aí. eu falo que a gente muda de palco, né? Não é que a gente perde importância. Hoje meu palco é corporativo, amanhã meu palco é abrir minha empresa. Amanhã meu palco é ser autônomo, é ser consultor. Mas você vai ter, só que você vai mudando de... Por isso que é estar, né? Você está num lugar, você vai estar em outro, mas você vai A mudança de palco mas achei você vai, sensacional. mas você vai encontrar as Isso aí. pessoas, né? E tem um ponto assim fundamental, que até eu vejo isso muito em você, Dea, que já estava em outra empresa, já está numa segunda empresa desde que eu te conheci. Verdade. Que é mais um ponto, um comportamento bacana, eu acho que de quem faz um bom network. Vocês trouxeram um ponto sensacional, que as pessoas, eu sou, e as pessoas acham que eu estou aquele cargo, as pessoas tomam conta como se aquilo fosse elas, aí elas só se relacionam com pessoas do nível delas, isso aí dificulta o network quando isso acaba. Sem E dúvida. outra coisa, e quando você perde essa relação com o CNPJ, você é o Wellington de onde? Ah, você é o Wellington da Sky, você é o Rodrigo da, sei lá, Recarga Pay, você é a Andrea da... Ou eu sou Michele Torres, né, que eu tenho um projeto pessoal meu no Ligo Flow, sou uma pessoa autêntica, sou alegre, gosto de tomar uma cerveja de vez em quando, meu vinho, encontro meus amigos. Tem uma história para contar, entendeu? Sim. E isso cuidar da marca pessoal tem a ver muito com networking, Sim, entendeu? tem. Mil, As vou até pessoas pegar esquecem isso. Vou pegar um gancho que você estava falando também, que eu aprendi eu faço uma parte de uma comunidade de executivos, aí de vez em quando tem ali uns encontros que a gente marca online para fazer troca, conhecer mesmo, né? Tá ali todo mundo junto, se apresentar, né? Aí teve uma pessoa lá, um cara super assim, já experiente e tal, já bem assim, né? Maduro mesmo, assim, ele devia ter uns 60 e poucos anos, ele falou uma coisa que mudou minha forma de me apresentar. Porque é muito comum, como é que a gente se apresenta? Eu sou o Rodrigo da Recarga Pay, sou vice-presidente não sei o que, tal. Aí ele falou, eu começo falando quem eu sou. Então eu comecei a mudar, eu sou o Rodrigo, nasci em São Paulo, sou torcedor do Santos, gosto de narrar, Maravilha. sou nerd, gosto de Marvel, não sei o que, gosto de tomar um vinhozinho, um whiskyzinho sexta-feira, sou casado com a Andrea, tenho a Andrea Manuela, a Fernanda, minhas filhas, tal. Depois eu falo quem eu estou. Eu estou no cargo tal. Então começa falando de você. Exato. Porque você não, a sua essência não vai acabar, né? Agora o cargo vai acabar, a empresa vai mudar. Se você começa assim, porque eu sou de cara, eu sou aqui o CEO, sei lá, CMO, o diretor, você começa naquilo que na verdade é o mais
que vai ser mais volátil, né? volátil. Que ele pode, Então eu falei, caramba, o cara tem razão, né? E eu comecei a me apresentar diferente depois pra frente. Vamos pros exemplos? Fica a dica aqui quem tá acompanhando. Vamos pros exemplos que a Déia gosta? Como é que você tá no LinkedIn? Tem gente que tá em empresa, fazendo propaganda. Você é contratado pra fazer garoto propaganda na empresa? Não quer dizer que você não esteja lá, não pode ter, mas... Não pode fazer, né? Não, assim, tem pessoas que é garoto propaganda na empresa. Não, é você dando a sua opinião. Qual o seu conteúdo? O seu conteúdo, você falando de quem é você, de que você gosta. Tem gente que tá lá fazendo propaganda na empresa. Case implantado, que não sei o que não sei o que. Gente, não, fiz uma vez, putz, ok. Mas esse é o melhor exemplo, que você olha lá, o cara, a própria pessoa fala o seguinte... Eu sou isso. Aí, de novo, as pessoas costumam terceirizar o problema dos outros. Cara, ninguém tentou a senha do LinkedIn, é você que colocou. Por que a culpa é dos outros? Verdade. Você que... É a gente saber... O autor é você, né? Falar muito mais da gente, né? Isso é uma coisa... E que não tem problema falar de emprego. Não Claro que é não. isso, mas assim... Claro que não. Se você se coloca nesse lugar... Mas se a construção ela é bem feita, aí você entende a pessoa falar da empresa. Fala, não, pô, o cara tá falando de uma conquista, São porque ele gosta de ótimos celebrar. São ótimos tal, exemplos. né? Então, Acho que muito rico para quem tá de casa ouvir isso, assistir isso, né? Porque relações verdadeiras te levam para patamares assim que você até não imagina. Não, e essa brincadeira de se apresentar, ela é tão potente e simples que você tá nessas de... A pessoa falou, e aconteceu do tipo, não, eu gosto de beber, gosto de uísque. Daí tinha gente, pô, eu também gosto. Tem um clube do uísque aqui, do grupo aqui, da associação, que você quer entrar? Quero. Então, assim, ou seja, é uma coisa que partilhamos um valor, que é gostar de uma bebida. E aí você assumiu se o cara é presidente, se é diretor, se não é, a gente partilha um prazer de bebida igual. Que importa, exatamente. Né? E surgiu, de repente eu me conectei num outro grupo de bebedores de uísque e conhece mais gente, que gosta do que eu gosto também. É maravilhoso. E é legal vocês trazerem esse tema, porque assim, acho que vou eu aqui nas perguntas. Você preferia ganhar muito dinheiro ou você preferia transformar sua vida, você se tornar uma pessoa melhor? Qual a resposta? Cada um responde em cada. Normalmente, pelo menos eu prefiro ser uma pessoa melhor e as coisas vão acontecer. E as relações verdadeiras, eu sou uma outra pessoa, eu já falei isso para todo mundo depois das pessoas que eu conheci, sou outra pessoa, vida com meus filhos, com a minha família, uma outra pessoa que não existia dinheiro no mundo que pagaria o que as pessoas transformaram na minha vida. E aí, quando você está com as pessoas, você está tão preocupado em oportunidades, talvez, de negócio e tudo, que você não está prestando atenção em alguns recados que aquilo pode mudar você. E aí, às vezes, quando você fala, putz, eu quero me conectar com outros executivos, que é legal, acho que você está num bem ambiente, mas de repente você está ali com umas pessoas de valores que você está no momento, que aquela pessoa não vai te dar dinheiro nenhum, mas ela vai te dar coisa que dinheiro nenhum compraria. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa, você vai assim, eu sempre gostei muito de trabalhar de graça, mas acho que não era de graça. Porque você ficar um pouquinho mais tarde, você aprender alguma coisa, cara, você pode pagar o MBA que foi, você não vai ter aquela experiência. Você não consegue ter aquele dinheiro que tem gente que pagaria milhões para ter aquela experiência e não teria. E as pessoas não aproveitam. Eu dei um exemplo num grupo de supervisor, uma palestra que fui dar para supervisor final de semana, plantão. Cara, plantão, normalmente o pessoal fala assim, putz, eu tô nesse plantão, eu vou ficar sentado. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. E teve um período, eu já fiz isso, tá, gente? Mas teve um período que eu falei assim, cara, já que eu tô aqui, deixa eu sentar no meio de uma outra equipe. Deixa eu sentar com essa... Cara, deixa eu conversar com vocês. O que vocês fazem? O que vocês gostam de fazer? Onde é que é o shopping de vocês? Cara, você começou a conhecer coisas diferentes, que aquilo te traz uma pessoa melhor. E, de novo... Você conhece a vida das pessoas. Independente de você ganhar dinheiro ou não. Por quê? Você ganha, porque amplia o seu conhecimento, você é uma pessoa melhor e as coisas vão acontecer. Mas, de novo, você voltar para dentro de casa e falar assim, eu sou uma pessoa melhor, não tem dinheiro no mundo que pague. Por isso que você tem que se conectar com as pessoas. Que às vezes uma palavra ou uma forma de falar, você vai voltar para casa assim. Tem razão. Receba os conhecimentos. Porque o que você vai fazer quando você fala de NetWeaver, dessa verdadeira? Você começa a prestar atenção nos aprendizados. Simples. Aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Não sei se eu falei para o Rodrigo, falei para vocês. Meu filho foi jogar bola, um campeonatinho. Chamaram ele, o técnico foi, blá, blá, blá. Entrou, ganharam, foram para o final e perderam a final. E aí, só que ele todo feliz com o troféu, medalhinha, no legal, todo feliz no carro falando comigo, pá. Cara, nosso time só estava 3 meses treinando e o cara conseguiu chegar na final, o time dele estava goleando todo mundo.
Na final, saiu gol de 1-0, porque o goleiro salvou por ir. Cara, então a gente não dava nem pra gente chegar aqui, a gente conseguia, tava feliz. Normalmente, como pai, o que você fala? Putz, legal, meu filho não chorou nada. Eu falei assim, cara, ele comemorou não ganhar. Ele é 7 anos. Mas mais do que isso, entendeu que não estava preparado para ganhar. E não foi técnicas para isso. Por quê? Porque naquele momento, você estava concentrado e prestando atenção no que ele está falando. E dentro dessa relação que a gente comenta, às vezes a gente não está prestando atenção na que as pessoas estão falando. Você está no meio do lugar, você não está prestando atenção. É isso. Não tá... Ou não está prestando atenção, você está pensando na resposta. Normalmente a gente está ouvindo para responder, né? Agora, eu ia fazer uma outra provocação rápida aqui, né? A gente tem vários amigos, né? Em comuns, homens, mulheres, né? E todos praticam aí network e netweaving. Na concepção de vocês, hoje, quem está mais acelerado no mercado para netweaving? É a mulher ou é o homem? Eu vou dar meus 2 centavos aqui. Eu acho que assim, a mulher tem características, né, diferentes do homem, que eu acho que podem ativar mais rápido a criação, aquele desafio do criar a conexão. Acho que a mulher tem um olhar diferente para as coisas, né, mais sensível, mais subjetivo, que o homem é mais prático, é mais racional. Numa média, né, gente? Tudo é média, né? Que todo homem igual, vamos com cuidado também, não é isso. Não é que, de novo, não é melhor nem pior. É diferente. Acho que a mulher tem, mas que talvez, não sei se está potencializando tanto. Eu acho que está evoluindo, está ficando mais, acho que está ficando, está tirando esse gap, acho que mais rápido. Acho que a mulher está despontando mais para isso. Eu vejo mais assim, se deu conta do potencial que tem, está indo, né, mais forte nisso, né? O homem acho que tem, pela maneira de pensar, pelo ser, às vezes, mais prático, menos sensível a muitos detalhes. Às vezes não tem esse olhar muito de reflexão interior, que a mulher tem esse olhar sensível muito mais fácil. Acho que o homem demora um pouquinho mais para achar esse caminho, né? Esse olhar mais, menos racional e mais intimista das coisas, né? Que a mulher faz mais fácil. E à medida que acho que teve um crescimento do papel acho que uma equalização do papel da mulher na sociedade, no mercado, eu vejo a mulher rampando mais nisso e fazendo movimentos muito fortes, assim, né, e puxando redes diversas, né, rede de mulheres, né, encabeçando rede de contatos realmente bem poderosas, né. Eu vejo muitas mulheres à frente de iniciativas muito robustas de conexão, de redes, enfim. Eu tenho até uma visão um pouco diferente. Porque assim, eu falei vejo... que são os meus 2 centavos, que bom. Não, vou trazer os dois, mas é legal que é complementar. Essa discussão é boa. E primeiro, é do teu ambiente que você está vivendo. Depende do... essas coisas acontecem. Quando o ambiente você está vivendo um aqui, que pode mudar ali um pouquinho. Mas o que eu vejo? Eu vejo a mulher, ela tem uma percepção muito melhor do que o homem. Bem aguçada, né? Assim, cara, você tá olhando para um lado, ela já... cara, eu já sei que tem alguma coisa errada ali. Mas eu acho que a mulher ainda tem uma dificuldade maior dessa vulnerabilidade. Ela se cobra... O tal da... É isso. Da impostora. E ela fica não tão aberto, de repente com medo de se abrir demais, de ter essa conexão. Que eu concordo contigo. Acho que eu vejo que isso aos poucos está melhorando. Sim, sim. Está evoluindo. Eu vejo uma geração de mulheres vindo porque tem uns à vontade eventos com de isso, encontro, né? tem uns eventos de encontro das mulheres que está tendo bastante, e era bacana. E participa lá com a gente de ajudar uma outra. Mas eu acho que para as relações ainda fica umas... De novo, você está no ambiente controlado, elas são bem melhores, que elas se abrem totalmente. Mas ainda tem um pouquinho de medo. E às vezes o homem é mais pragmático. É isso, vamos, estamos todo mundo aqui. E abre mesmo, fala e não está nem aí, preocupado com o que vão achar e tudo isso. Então isso depende do teu ambiente. Eu vejo que as mulheres percebem mais as oportunidades, mas ainda tem um pouco de receio. Tem um lado, dependendo do ambiente que você trata. Porque, gente, vamos lá, ainda existem. Melhorou muito, mas ainda existe machismo. Ainda existe isso. Sim, vamos ser realistas, existe, né? Pô, você vai fazer uma relação e pro outro lado você tá mais preocupado se o cara tá preocupado em te cantar, que ele chama você pra sair, do que efetivamente ter uma relação verdadeira. E existe. Não adianta. Melhorou muito em relação. Sim, evoluiu bastante. Ao passar. Então, por isso que talvez, às vezes, por mais que ela perceba, ela tenta tomar um cuidado maior para poder se abrir, se relacionar, que talvez do que o homem. Não, vamos. E se ficar puto comigo, tá bem, tchau, amanhã, e vamos, e se der tudo certo, já vira amigo. Não sei se eu tenho uma particularidade diferente, porque, putz, cara, se eu chegar no bar, já virei amigo de todo mundo,
sempre viajei sozinho e a fazer amizade com mais facilidade. Isso pode ser uma visão minha, por isso que cada um tem outro. Mas eu acho que é isso. A mulher percebe muito mais rápido. Às vezes, quando eu não percebi, não tinha viu isso, cara, não tinha visto nada. Mas às vezes, para se abrir para essa relação, ela toma mais cuidados. Acho que a gente, como se abre mais fácil, vamos nos conectar. E se depois se não der certo, dane. Acho, minha visão, tá? Acho que vocês fizeram ponderações incríveis aqui. Eu acho que as duas visões tem, porque não tem uma generalização, né? Sim. Eu li um livro que eu já trouxe aqui em outro podcast, que é Como as Mulheres Chegam ao Topo. Em vez de focar na questão de que a mulher não tem espaço no mercado e tal, em questões estruturais, o livro foca no comportamento que a mulher precisa, nas principais características que ela precisa desenvolver ainda para crescer. E é estudo, e tem uma delas que me chama muita atenção que tem a ver com isso. Eu acredito que as mulheres têm uma característica que traz um potencial maior para fazer esse netweaving, né? Da conexão genuína. Não que o homem não tenha, mas eu acho que elas têm mais a sensibilidade, a tem intuição. mais fácil isso. Tem. Isso. Porém, esse ponto que vocês trouxeram, no ambiente corporativo, quando uma mulher assume um desafio novo, né? Tem um homem assume um desafio novo, a mulher assume um desafio novo. Ela fica, muitas vezes, é um estudo que mostra que uma parte delas fica ali durante os primeiros meses tentando, ela mergulha no conhecimento técnico, ela quer estudar, ela quer aprender. Muitas vezes ela nem percebe que ela se isola em vez de se conectar com o time, com pessoas e com parceiros. Ela se conecta, ela deixa de se conectar e ela fica ali só querendo aquele conhecimento técnico, enquanto o homem muitas vezes vai procurar as conexões que podem ajudar ele enquanto ele está conhecendo ali do processo novo. Sim. E isso faz toda a diferença para a mulher. Fora o que vocês falaram ali sobre a gente ainda se sentir um pouco mais vulnerável, tem a síndrome da impostora. Mas o ponto que vocês trouxeram aqui, acho que a gente poderia ficar até meia-noite aqui. Mas eu acho que, falando principalmente das mulheres, como a gente sabe... que a gente fica. E pra mim é vinho, né? E ela vai dizer, eu não bebo. Ela vai dizer, eu não bebo. Sabe aquela coisa, a mulher chega no final do dia, fez tanta coisa. A gente fez 5, ela fez 500. Chegou no final do dia, putz, esqueci de fazer. Ih, não fiz isso. Cara, não. Você fez tanta coisa, mas ainda acha que faltou. Que faltou. Exatamente. Mas como nosso público aqui, né, é muito maior público feminino, a gente não exclui os homens, a gente inclui, porque a gente entende que o homem e a mulher são complementares. Então, por isso que a gente traz vocês aqui. Mas na verdade, não é nenhuma provocação. Não existe, se você parar para olhar o mercado, não existem muitos cursos de network. Então, acho que isso aqui a gente pode fazer agora uma rodada de curso, né? Sim. Digamos, a mulher ou o homem que seja, a gente chega num evento. Aconteceu, viu? E você? A gente chega num evento que você não conhece ninguém, você quer fazer um network, conhecer pessoas, um evento de IA, por exemplo, que está muito em alta, né? E tem um monte de gente ali do mercado, pessoas de diversos mercados que querem se conectar com o tema de IA. Como é que ela faz para abordar outras pessoas? Como é que ela conhece outras pessoas? Ela chega sozinha ali. Como é que ela faz para abordar? Porque muitas vezes... É sair da zona de conforto, né? Vocês que conhecem bastante, como é que vocês fariam? Seja mulher, seja um homem, para abordar outras pessoas ali, quando ela chega sozinha, sem conhecer ninguém. Isso é uma dor hoje. Eu vou separar 2 temas. Eu que chego em qualquer lugar e vira todo mundo amigo, vou tentando conhecer, principalmente, acho que leitura de ambiente é muito importante. Você que trabalha com as pessoas, você consegue entender qual é o ambiente. Se você vai num bar, você está ali fazendo amizade com o garçom, fazendo amizade com o porteiro, você vai vendo quem são as pessoas. De repente tem um grupo legal, pô, você está sempre aqui, quem são essas pessoas? Você não precisa, não, eu quero me conectar lá direto. Quais são as pessoas mais próximas de você primeiro, ou que você se sente mais à vontade para fazer uma primeira conexão? Porque eu acho que assim, putz, eu quero chegar naquele presidente, mas será que o presidente é influenciador? Quem é que você conhece primeiro? Porque às vezes as pessoas têm preguiça, tá, Mi? Porque assim, vou fazer pode ser trabalho. Cara, hoje em dia tá no LinkedIn, qual é o nome da pessoa que eu vou falar? Deixa eu ver quem é a pessoa. Deixa eu ver se eu conheço alguém que conhece aquela pessoa. Ô, Rodrigo, o que você acha da André? Como é que ela é? Como é que ela gosta? Putz, tudo bem, André? Legal. Putz, cara, o Rodrigo já te conhece, conhecer é legal. Putz, tô aqui para poder ouvir um pouquinho de você. De novo, as pessoas gostam de ouvir, e acho que a gente, latino, normal, né? A gente gosta de ajudar as pessoas. Quando volta no tema da vulnerabilidade. Se você vê que é genuíno, a pessoa vai querer te ajudar. Putz, cara, porque a gente gosta de ajudar, é natural. Se você não, putz, tô com algum problema, o que você acha disso? Quanta gente não recebe mensagem no LinkedIn, no Instagram, pessoas, cara, tô passando por isso, pode dar uma dica. Mas assim, tente minimamente ver se você conhece alguém que conhece aquela pessoa. Se não conhece,
Dentro daquele ambiente, qual é mais confortável para você? Pô, tô num evento de tecnologia extremo. Cara, eu queria falar com aquela pessoa, mas não conheço nada. Pô, esse cara de tecnologia é igual a mim. Deixa eu conversar com essa pessoa aqui. Pô, você conhece aquele ali? Você conhece aquele ali? Não necessariamente você precisa chegar direto naquela pessoa. Por quê? Lembra das relações de confiança? Se você criar relações de confiança, uma coisa eu falar o seguinte: putz, Rodrigo, atende a Déia lá? Pô, vai me atender porque eu pedi. Mas se você conseguiu chegar de uma forma que cria uma conexão, ele vai te receber de uma outra forma. Sem dúvida. Ele vai te receber de outra forma. Assim, não tenha sombra de dúvida. E aí, da mesma forma, gente, estamos invertendo papel. Esteja aberto para receber as pessoas. E sabe uma coisa, se de repente você percebe que o outro lado não se abriu por algum motivo, você tentou abrir uma conversa ali, conversar e perguntar o que você faz, ou nem, acho que nem se pergunta o que você faz, né? Você vai ali falando, encontra um contexto. Se a pessoa se fechou, não é sobre você, é sobre a pessoa. Porque às vezes a gente leva pra gente, aí vem o tal do síndrome do impostor, seja mulher ou homem, a gente leva pra gente e já se fecha. Mas não é sobre a gente, é sobre a pessoa que não está preparada. Aqui, o principal mantra de regra de negociação de raiva é separar a pessoa dos problemas. Exato. Isso. Sim, exatamente. uma coisa, pessoas é pessoa. E as pessoas confundem. Aquela pessoa que não tem nada a ver com a pessoa. Sim. Excelente. E o problema não pode ser mais importante que a pessoa, né? Não, tá E- doido. Ele é relevante, mas não pode ser mais importante, né? E as pessoas que não sabem separar isso, como que as empresas devem criar essas relações? Isso é uma coisa, isso é algo que tem que ser Uma empresa promove, né? aculturamento, né, gente? Uhum. Porque como as empresas podem promover isso? Assim, eu vou dizer o seguinte: as empresas podem promover momentos de. Eu não sei se é que chama de manutenção de cultura. A Ana, não sei se a gente falou da Ana aqui, beijo, Ana. Ela falou uma vez que eu estava aqui no meio da pandemia, o pessoal estava indo para o escritório, e eu tive uma briga na época, eu queria ir para o escritório, mas divide o time. Para quê? Se é para ir para o escritório fazer reunião online, você não vai, né? Não precisam. E ela deu exemplo que ela estava fazendo para o escritório para fazer ação de cultura. Aniversariante do mês. Fazer alguma. Era assim, para estar junto, acho que as empresas podem promover momentos que não é para falar do trabalho. Mas eu sou da opinião que isso não é responsabilidade da empresa. Eu sou da opinião seguinte, cara, eu preciso tomar um café com a pessoa diferente. Não fala de trabalho, não. E aí, você gosta de futebol? Como é que você tá teu filho? Putz, cara, eu falo isso em algumas mentorias. Qual foi a última vez que tu falou ali com teu pai, mas tu falou o seguinte: cara, você tá pensando pra tua carreira? Pô, você tá pensando em comprar alguma coisa? Porque normalmente você vai pro café e fala do trabalho. Você vai pra ali e fala do trabalho. Como é que você se programa pra falar assim: não vamos falar de trabalho, não. Vamos falar de outra coisa. Olha uma dica. Tô pensando. Já dentro da empresa. É porque se não vou terceirizar para a empresa uma coisa que, na minha visão, é responsabilidade das pessoas. Se a gente não faz isso, reforça o que a gente estava falando sobre a separação de programas e pessoas, né? E que a gente tem que separar. Se você não faz o que você está falando, né? Acaba fazendo que o problema ganhe muito mais corpo do que as pessoas, né? Aí você fala só de trabalho, só da planilha, só da apresentação. Então você vai sair do ser humano e vai acabar focando muito mais nas coisas. Então acho que, ao mesmo tempo que eu concordo muito contigo, né? Eu acho que não é uma responsabilidade da empresa fazer isso, né? Mas você pode, eu acredito que é possível você, de alguma forma, transformar pela liderança. Você pode mexer nas lideranças, capacitar esse grupo, dar mentoria, coaching, para eles transformarem, multiplicar isso na companhia, né? Então se eu tenho 1000 pessoas, eu tenho... sei lá, em mil pessoas numa empresa, tem 100 líderes ou 50 líderes, você quer movimentar 1000, movimento 50 que você vai... Perfeito, né? Perfeito. Fazer o efeito... Não é fazer o evento, é fazer, deixa eu ajudar a transformar essas pessoas. Que eu transformo outro. Porque aí você vai ter a tal da consistência que eu falo, vai todo mundo vai fazendo com consistência. E não adianta, a empresa é outra tribo, você tem que ter o jeito da empresa, tem que estar claro. E você está ali transformando equipes, mas na verdade você está transformando pessoas, né? Sim. Porque ela sai dali, eu fui transformada várias vezes no meio desse caminho todo, sempre alguém me liderando, porque você muda a cabeça. E parem de falar das gerações também, né? Muda mindset. Muda a pessoa e dá para você trabalhar com todas as gerações. Sim, sem para dúvida. de falar disso. É verdade. Não, porque assim, prometo que vai ser o último exemplo. É meu filho mais velho, de 14 anos, semana passada, no carro, papai, tô conversando com um monte de gente lá, já convenci um coleguinha, conversei 3, o que, filho? Pra gente ver se a gente participa de uma Olimpíada de História. Como assim história? Game, joga futebol, que não sei o que, tecnologia. História? Que deu em você? Não, porque aqueles caras lá da Revolução, que a forma que o professor ensinou pra gente, conectou, que não sei o que, empolgadão, tirou nota boa. A forma que a pessoa se conectou, só que em vez de... E ele convencendo outros, o que veio na minha cabeça? Ela se conectou com a forma que ele... Com ele, a forma dele conseguir compartilhar dentro da geração dele com os outros colegas.
Então, dá para poder se conectar, e nem sempre você vai conseguir se conectar a comunicação com todo mundo, mas a professora conseguiu se conectar com uma das pessoas, a empresa com um dos líderes, que é o exemplo que o Rodrigo deu, Sim. que os líderes, dentro da geração dele, ele agora está convencendo as outras pessoas a fazer isso. Em gerações completamente diferentes. Então, foi um exemplo que, assim, você se assusta com história, com um cara totalmente tecnológico e tudo. Mas assim, adolescente querendo fazer uma Olimpíada de História, né? Conseguiu se conectar de uma forma, mas o que me chamou a atenção é que não necessariamente ela não conseguiu com todo mundo, mas ele virou uma pessoa que ia fazer isso. Porque eu lembrei disso, porque como o Rodrigo falou, eu vou tentar ajudar um líder que o líder depois vai conseguir fazer isso para as demais pessoas. Ou uma pessoa, porque as pessoas erram também querendo acertar em todo mundo. Nem sempre você vai conseguir. Não vai. Isso aí. Que é da mesma forma, voltando até na tua pergunta, né, Mi, de chegar no ambiente ou no evento e que você trouxe a situação, né? E se trouxe um ponto que eu queria reforçar aqui, que é a primeira coisa você tem que chegar e se sentir à vontade naquele ambiente. Sim. Né? Então você tá, vou pegar teu exemplo, eu vou no evento de inteligência artificial. Primeiro eu vamos pegar um exemplo, você, na sua figura lá. Pô, sou mulher, tô lá. Primeiro deve ser um evento muito masculino, porque é tecnologia. Provavelmente. Verdade. Então já dá um desconforto. Então algumas dicas que eu deixo, primeiro é observar e se sentir, se eu me sentir parte desse ambiente primeiro. Não, eu quero falar com o líder de AI, não sei o que tá aqui, que esse cara, eu quero falar. Tá, é o que o Wellington fala muito bem. Você vai, de repente, no efeito, né, rede se identificando e contornando. E você pode pegar algumas coisas muito simples, assim que você tá ali no evento, você usar uma coisa que é natural do ser humano, que a gente sempre se identifica e conecta com os iguais, né? Só que tem que ter cuidado com isso, né? Você vai só andar com os iguais. Mas você pode começar, mas você pode romper um gelo inicial com os iguais. Então você vai no evento desse, que provavelmente vai ter menos mulheres, você pode perfeitamente chegar numa mulher e falar, puxa, né, pô, tem pouca mulher, né? Você já puxa porque identifica, né? Pô, você tem uma outra mulher, também sou. Tô no evento que é mais masculino, você vai se identificar primeiro com a pessoa parecida. E depois você pode ampliar isso e vai navegando e construindo a ponte. Então, acho que tem alguns macetes para você criar, assim como eu já fiz algumas vezes. Assim, eu sou estatístico de formação, né? Daí você vai no evento, você descobre que tem um estatístico, pô, cara, achei que só tinha eu de estatístico aqui. Pô, já quebrou o gelo. Já quebrou. Pronto. Agora, assim, eu não convivo só com estatístico, mas é uma forma de eu já criei uma ponte com alguém que, de repente, eu já tenho um propósito, um valor em comum, que é nosso campo de estudo. E aí, de repente, já vai ampliando. Aí, Rodrigo, né? Ampliando a rede. E, Rodrigo, só para quem está assistindo não achar, gente, não é fácil. Principalmente quando nós somos seres humanos. Ser humanos competitivos, ser humanos que a gente tem nossas coisas, que às vezes fala assim, fica puto. Tem as... Não é assim, quem fala assim, é fácil. Não, tem momentos que você... Se o cara imagina, tô contigo, não. Você falou, tudo bem, discordo de você, só o cara falar discordo já fica assim. Já. Mas assim, aí por isso que tem um exercício de você conhecer pessoas diferentes, porque assim, só a palavra assim. Sim. Tudo bem, é educado, não concordo. Gente, é do ser humano, tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que por isso que quando o Rodrigo falou que acho que é fundamental você se autoconhecer, que assim, a palavra tudo bem, que eu gosto muito tudo bem, que assim, deixa eu ouvir, tá tudo bem, depois você começa a ouvir, depois você não se arma, e aí volta o tema, se você não se armar, as coisas acontecem, se você se armar, você afasta. Que a pessoa não pensar só nela, mas ela pensar também no bem comum, nas práticas boas de como me conectar. Você deu exemplo no começo, eu esqueci de que você tem que estar ali aberto para ouvir e se interessar por tudo, né? Sim. O Wellington que puxou. Ele puxou. Então e tem coisas que não tem nada a ver, depois tu vê que tem tudo a ver. É assim. Os caras estão falando coisa que não tem nada a ver, daqui a pouco você... calma aí, isso aqui tem alguma coisa a ver, é porque a gente não presta atenção. Eu dei o exemplo do meu filho pequeno, porque naturalmente, um pai vai falar assim, pô, que legal que meu filho não tá chorando, legal, todo mundo feliz, vai embora. Pô, eu refleti por uma coisa que não tinha nada a ver, que acho que a grande maioria, dependendo do momento, não ia parar para refletir sobre isso, que você tá mais preocupado que teu filho não tá chorando e por aí. Então, às vezes, se você tá concentrado, não vai ser sempre, vai estar no dia a dia corrido, se a gente exercitar pelo menos, tá concentrado, você vai ver a quantidade de aprendizado que passa em bate-papo, coisas que não tem nada a ver, do chopp, do vinho, que se tu parar para refletir, isso vai te trazer ser uma pessoa melhor, absolutamente. Acho que aí eu complemento que além de fazer você ser uma pessoa melhor, você descobre depois trocas que você fez genuíno com essa pessoa, que você mudou a linha do tempo da pessoa. Também. Ontem, eu vou deixar você terminar, Rô, mas eu não quero perder esse gancho. Ontem lá no seu evento,
Né? Ontem foi 2 anos do evento do meu amigo aqui do Smart Customer, maravilhoso. Customer Connect. Conexões Customer. Conexão Customer. Mas chegamos lá. Eu estava conversando, a gente encontrou tanta gente, né? Mas eu vou falar daquela empresa de Campinas, a Motiva. Né? Do Fábio. Da Fábio, né? Fábio, são fantásticos, Tarifa. inclusive. Eu conheço eles há muitos anos. Mas eu trabalhei com uma pessoa na TES, que é funcionária deles, e que eu não sabia, porque ela estava lá ontem, né? Você vê que a gente vai passando quantos anos, e ela veio pedir para tirar uma foto comigo e veio falar para mim, olha, eu tô aqui porque você um dia, você fez isso para mim. Você nem vai lembrar. Gente, óbvio que eu não ia lembrar. Você vê, naquela época, jovem, ainda começando a vida, mas quem né? Olha as perguntas iniciais da conexão do início, mesmo que você fique muito anos, tempo. Eu tô falando coisa de mais de 20 anos. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, olha, e eu digo, tô dando um exemplo meu, que de vocês aqui nessa mesa a gente tem um monte para dar, de pessoas que passaram na vida da gente. Então, isso para mim é uma conexão verdadeira. Isso é um netweaving de verdade, que naquele momento, genuinamente, você parou para tomar um café, se preocupou com a pessoa, falou algo que ela levou para dentro da casa dela, né? E foi. E vale mais do que qualquer dinheiro, uma coisa dessa. É o que você falou. Mais, né? Mais Mas que sabe por qualquer quê? dinheiro. Sabe um exemplo que vale qualquer dinheiro? Tem dia que você tá mal, e nessas horas fala assim, eu sou. Pode falar palavrão? Não vai falar. Já falou, eu sou falando foda. já. Parabéns pra mim, porque a gente dá pouco parabéns pra gente. Sim. A gente pouco assim, parabéns pra mim. A gente é pouco gentil com a gente mesmo. Parabéns pra mim. É isso. Olha só que dá. Então, de vez em quando, a gente se cobra dizendo, porra, tô mal, não consegui. Não, calma aí, cara. Olha que coisa importante, a gente transformou a vida. Não, então eu sou bom pra caramba. Vamos já fez comemorar isso, como é que mais. eu vou fazer? Sim. Como é que eu vou fazer mais? Sim. Que eu vou fazer mais? E aí, você vai ouvir mais disso. Você tá conectando de verdade. As pessoas não estão com aquela coisa de assim, só posso falar o que ela quer ouvir. Isso é ótimo pra feedback também. Porque se você tem essa relação verdadeira, essa conexão verdadeira, até quando tiver errado a pessoa vai... Deixa eu te falar isso. Porque eu tô num ambiente de confiança, eu posso falar. Às vezes, isso te atrapalha se você não tá num ambiente de confiança, a pessoa não vai falar a verdade. Ela vai tentar falar uma coisa pra não te incomodar ou pra ficar legal. Isso é ruim pra você. Acho que a gente tá chegando no Já fim tem um monte de aqui. apito aqui que teve aqui. Eu falei, gente, acho que a gente tá indo embora. Falei, Hein? não, mas esses apitos nunca Não é pra gente não, são novos. Ah! Também me assustei assim, Quando gente. apitou aqui, eu falei... É incêndio. Daqui a pouco vai ajetar a cadeira aqui, né? Mas só para eu queria fazer um resumo final antes de ideia fechar aqui, porque eu acho que a gente falou de coisas incríveis. Eu tô tentando transformar tudo isso com o conhecimento de vocês em uma técnica, né? Acho que, vamos lá. Vocês trouxeram o autoconhecimento, acho que para tudo na vida, mas principalmente para o netweaving, o network é importante, autenticidade, porque se você não for autêntico, acho que você não consegue nem dar o próximo passo, aí fica aquela coisa mais forçada. Intencionalidade, a escuta ativa, a escuta sincera. Eu acho que começar querendo ajudar, né? Você começa querendo contribuir, não só esperando. O que mais a gente falou aqui? É porque eu quero fechar com uma coisa que você contou aí no final, que me trouxe algo que eu lembrei hoje que aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito, e que você falou do seu filho, etc., do professor de história, que é a comunicação, né? O storytelling. Como a pessoa ela sabe se comunicar bem. Você falou da pessoa, não concordo, ou alguém de ser reativo na conversa, ela já meio que bloqueia muita coisa. Se você tiver aquela comunicação assertiva, já é o outro passo. Sim. Então, acho que vocês trouxeram coisas sensacionais. Tem muita coisa para se trabalhar aqui. E eu acho que tem o talento, mas tem técnica. Você consegue aprender se você quiser. Muito importante, assim, a gente às vezes acha, não, aqui a pessoa tem um talento natural, é inato. Tudo bem, a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade para qualquer coisa, né? Vocês são talentosos. Para artes, ou para esporte, ou para qualquer coisa. Mas, assim, é possível você, né, aprimorar e você ter algum, né, um tipo de passo a passo e ter dicas, né, em forma de você fazer. Um pouco de método, né? Sim. E de novo, né, quanto mais você vai praticando, melhor você fica. Verdade. Né? Você aprimora isso, né? Então, para quem está acompanhando, não é que a pessoa nasceu, né, networker aí, pronto, na maternidade, era amigo dos neném. Não é assim. Você pode ter sim a facilidade, mas você pode fazer isso de maneira estruturada. E também não tem nada a ver com ser extrovertido, né? Ser extrovertido, você pode ser extrovertido. Muito bom ponto. Né? E fazer um péssimo networking. Verdade. O extrovertido, o que pode ajudar? Te ajuda a quebrar um pouco o gelo, você é um pouco mais cara de pau, você vai lá e abre porta.
Assim como um bom comunicador também não é sobre ser extrovertido. Um bom comunicador é aquele que tem também é método. Você fala de comunicação, uma das principais dores que tem é a comunicação, né? É assim, geral, corporativo, não corporativo, a comunicação ela é uma das, nossa, uma das coisas mais mancas que a gente faz no dia a dia, porque investe pouco tempo nisso. Também precisa de método. E a competência de liderança também. Maravilha. Não, e você falou de escuta. Quer fazer um exercício, uma dica, quer fazer um exercício básico, que é uma coisa que se faz desde que o mundo é mundo? Eu tive um problema não, né? O time estava tendo um atrito com o fornecedor, eles entraram na sala e falaram o seguinte, ó, meu time vai falar e vocês não vão falar nada. Não pode responder. Só ouve. O time, plá, 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 plá. Tu viu o outro quase chorando, assim, um diretor, aí depois ele pegou no final, falei, agora na semana que vem, não precisa ser tanto tempo, por causa que era de viagem, na semana que vem vocês vão voltar. Fui falar com ele no final, tu vê que o olho dele tava querendo chorar. Voltou na semana que vem. Cara, a primeira coisa que falou comigo, putz, você não tá entendendo, a gente foi pra dentro de casa. Assim, acho que 70% do que eu ia responder, a gente começou a olhar pra dentro de casa e não era pra responder. E a gente começou, na hora de trazer a resposta pra você, por mais que a gente tivesse certo, a gente ficou discutindo como é que a gente ia falar melhor pra poder explicar pra vocês. Porque na hora do tema, você já quer responder e aí eu não consigo comunicar. A defesa, então, né? Na autodefesa eu já ia responder coisa que não precisaria, mas o exercício de deixa eu ver se eu posso explicar melhor, ele falou, cara, mudou meu time completamente. E na hora que voltou, foi o inverso, meu time não podia falar nada. A forma que eles trouxeram, depois deram feedback, o pessoal falou assim, cara, agora a gente, como é que isso melhorou? Legal. Então falando que assim, é um exercício que normalmente já muita gente faz, mas isso traz pra gente uma discussão de, cara, deixa eu entender, deixa eu ouvir, deixa eu ver se eu posso me comunicar melhor. Relacionamento. Deixa eu consigo falar que, de novo, por mais que depois você não resolva o conflito, você já melhorou. Isso aí. Acho que eu queria aproveitar duas coisas para não perder aqui. Eu sei que o tempo já está passando muito, mas assim, eu fiz o ano passado, né, a gente fez um trabalho de capacitação de liderança na Recarga Pay, né? E teve um trabalho com a alta liderança falando de confiança, escuta, uma série de coisas. Na parte de escuta, me chamou a atenção, né, que a consultoria trouxe lá, né, trouxe alguns tipos de escuta, né? Eu gravei muito 2 tipos que são bem extremos, né? Que um realmente é muito extremo ao outro e um é mais efetivo e o outro é mais destrutivo, né? E que é o que a gente tem a tendência. O primeiro que eles trouxeram foi o que é o listen to fix, é escutar para consertar, que a gente não pode fazer, que é o que você, assim, você está escutando, não, mas não é isso. Não, você tem que praticar o outro extremo, que é o listen to learn, ouça para aprender. Ouçam para aprender. Então, você está escutando, não ouve para retrucar. Aprende. Escuta, aprende, depois você volta, porque você vai ter uma comunicação, uma troca muito mais rica. Assim, porque né, a nossa tendência, você quer retrucar, você quer ter razão. Não, pô, peraí, não é bem assim, você entendeu errado, né? O contrato é isso, é assim e tal. E aí, outro ponto. Só esse teu ponto. E tirando o extremo, se for alguma coisa também escrito, você fala assim, posso te responder daqui uma hora, posso te responder amanhã? A pessoa vai deixar. Lógico, E hoje as pessoas não praticam. Não é? Vai deixar. Claro que vai, não tem porquê. Esse é um ótimo conselho. E para fechar, né, acho que o que o Network 2.0 na Twitter, acho que ele permite também, que é, para mim, é essencial para a evolução da humanidade, que é a história do conflito. E as pessoas confundem, principalmente latino-americano e brasileiro, acha conflito ruim. Cuidado que conflito é uma coisa, a briga é outra. Conflito é você pensar de um jeito ou pensar de outro. O conflito moveu a humanidade, né? O fogo é um conflito, né? Você põe 2 pedras e sai uma lasca, faísca que dá fogo. Né? Você pegar o quadrado e transformar numa roda, também você fez um atrito, um conflito para fazer. Então você tem que ter conflito. Porque se todo mundo concordar com tudo o tempo inteiro, nós vamos para um buraco junto feliz. Né? E quando você tem um network que ele é, né, 2.0, né, Twiven, que é de intencionalidade, de valores, a gente vai discordar numa boa. Porque eu estou discordando não é porque eu não gosto de você, porque eu tenho um ponto diferente que você tem. Boa. De repente nós vamos pensar no outro. Boa. Então estimula o conflito. O conflito ele é muito importante para qualquer grupo, time, família, amigos. É o conflito que te evolui. Todo mundo sempre concordar com tudo, você tá feliz, tá rindo o tempo inteiro, mas pode ser que vá pro buraco, né? Engraçado que eu ouvi isso hoje, o atrito, que você falou do conflito, o atrito que existe pode fazer a gente crescer, se a gente souber enxergar isso. E não levar pro pessoal. Mas só no ambiente de confiança líder, que você faz isso. Não, mas cuidado, líderes tem, eu já ouvi gente falando assim, não, eu provoco o atrito mesmo pra poder... Não, o atrito pra poder vocês, que usa jargão.
Você tem razão. Eu provoco atrito porque isso vai fazer você crescer, mas faz de uma forma ruim, a comunicação Destrutiva, ruim, né? destrutiva. Mas o atrito chegar- são as diferenças, assim, não é esse atrito, você tem que pra razão. chegar- Porque tem gente que acha que é bonito falar isso. Não, é que pra chegar aí você tem que ter construído uma relação de confiança, Sim. transparência. Eu sei que você tá falando porque isso que você Sensacional. gosta de mim de verdade, é genuíno, tem uma Sensacional. conexão, né? Sensacional. Então a gente Muito vai bom. fazer algo realmente com uma Sensacional. intencionalidade correta. Né? Ó, e vou usar aqui, já que estamos fechando, eu vou usar só uma frase. O tema do Nós estamos NetWeaver. fechando a meia hora, mas Do NetWeaver aqui ontem. Qual era a frase no convite? Vê aí, você tá com o celular aí? Tá aqui, Vê ó. se abre rápido aí quando eu mandei o convite. Qual era a frase que estava no convite? Conexões para a vida. É. Eu tenho de cabeça que isso gravou demais. Ó, É. na minha Cara, memória. porque assim, o Nem que você precisa tá abrir. fazendo é pra sua vida e pra outra pessoa. Os Aham. negócios vão acontecer. Então acho que isso é o resumo de que eu quero fazer conexão genuína. Eu estou me conectando pra você, pra minha vida. Não tô preocupado se eu vou gerar negócio ou não. Sim. Isso aí. Isso vai mudar completamente. Se isso for o teu propósito, você já vai conseguir fazer tudo isso que nós falamos de uma forma diferente. Se você, cara, eu quero conectar essa pessoa porque eu quero fazer parte da minha vida, eu quero aprender com ela alguma coisa para melhorar a minha vida. Isso já vai te quebrar 50% das ações que você vai fazer, porque se você estiver preocupado, vamos conectar para poder gerar negócio. Maravilha. Eu vou pegar esse seu gancho aqui para encerrar. Agora Uma pena encerrar de verdade, né? A gente podia ficar Eu tô aqui aqui calada, mas horas, eu tô com vontade de falar, mas falar muita coisa. Mas essa frase, quando eu recebi o convite ontem naquele painel lindo, né? Com todas as nossas fotos lá, escrito Conexões para a Vida, eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Uma vez uma grande amiga, a Áurea, minha amiga querida de anos, falou para mim: você não imagina o valor que tem as suas conexões. Sim. Isso mexeu tanto comigo que fez eu, inclusive, dar saltos com pessoas que realmente se importam comigo. E ao longo desse tempo a gente foi aumentando isso. Você vê, cada hora a gente atrai mais pessoas boas. Estou aqui com as minhas sócias, conheço a Michele há 2 anos. 2 anos. E é genuinamente uma relação... Acho que é pra vida assim, toda, né? Pra vida toda, uma conexão pra vida. Né? Vocês que eu não sei mais nem quantos anos eu conheço. Mas é pra vida Nem vou toda. falar Tá? que- Vamos olhar pra frente. Vamos olhar pra Vida frente. toda. Tem Então, muito tempo, a gente tem muito eu tempo acho que ainda. vocês deram foi tanto bom exemplo para quem está em casa. E eu deixo aqui, gente, peguem isso e usem para a vida de vocês. Conexões que são verdadeiras, são genuínas. Isso não vai fazer você dar saltos somente na tua vida profissional, mas vai fazer você ser outra pessoa no teu pessoal. E você muda a tua cabeça, teu mindset. O pessoal, você muda teu profissional, as coisas vêm. Lembra como é que você falou. lembra a minha abertura, o que eu falei? Se você tiver conexão para a Exatamente. vida, no dia que você precisar, você vai ter pessoa que É vai te isso aí. ajudar. Tem riqueza melhor do que isso. Teve uma época que o pessoal fala o jargão, o novo petróleo é a informação. Cara, nada, o único petróleo e dinheiro que existe são as pessoas que você conhece. É isso aí. Quero agradecer muito a Nós que participação, agradecemos, né? Acho que dos não, foi nossos obrigado. convidados. Maravilhoso, Obrigada. maravilhoso. Corujão, Parabéns Corujão pelo trabalho de mesmo. vocês de novo, Sim. porque acho que isso foi legal. Eu que agradeço. De assim, não fazer o impacto de mulheres, mas acho que trazer homens, trazer visões É diferentes, isso. que acho que ajuda Importante. mais. Isso Ajuda aí. as mulheres a terem visões diferentes. Então, E parabéns. você Todas faz têm pra parte disso ensinar. aqui. Vocês fazem parte disso, né? Contem com a gente Então, sempre. Um prazer. obrigada, Muito obrigado. Gente, antes de fazer o último agradecimento, eu acho que você falou uma coisa muito legal. E eu preciso dizer uma coisa que eu falei pra mim muitas vezes no espelho. E com as minhas amigas. Eu falo para as mulheres especialmente. Não tenha vergonha, não fique vulnerável de pedir, de chamar aquela pessoa que você precisa para um cafezinho, de fazer aquela conexão. Esquece o cargo, vai lá, tenha coragem. Boa. Porque hoje o mercado, as pessoas estão abertas a isso, é algo natural, não é mais forçado, é tudo que a gente está falando aqui. Você está perdendo tempo, enquanto você está pensando se vai acontecer, vai ter outra pessoa que vai lá e vai Que fazer. fazer. A probabilidade de você a pessoa ser, o outro lado ser receptivo para você é muito alta. Não perca essa oportunidade, porque foi algo que eu aprendi, eu disse para mim muito, Muito bom. e hoje realmente mudou minha vida Não, também. que palavra Muda ótima a para vida. fechar, coragem. Coragem. Nossa, Eu perfeito. amo tomar café, gente. Café tá caro, eu sou a rainha do café. E adoro pagar o café. Opa, Gente, então, ai. Obrigada, né? Obrigada para quem está em Obrigado. casa, ficou com a gente até agora. Obrigada, Mas não queridos. esqueçam de curtir. Segue o canal. Compartilhar e São 5. São 5, ó. Nosso Segue o canal, já Isso. aperta aí.
Aperta o sininho que tem corte, um monte de coisa pra você lembrar. Compartilha com os amigos. Já dá o like em tudo, mas o mais importante, faz os comentários, né? Maravilha. Obrigada, viu, querido? Obrigada. Liga o Obrigado, flow. pessoal.